Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Antes da gente assumir cargos de gestão, cargos de poder, a gente fica pensando assim, será que é isso tudo mesmo? Será que não é um mimimi? Sabe, eu ficava pensando, até eu assumir. Com 30 anos de idade, tinha homens na cidade que chegavam e falavam assim, colocaram uma menina pra administrar Taguatinga. Faltava cuspir na minha cara, sabe, com o dedo em riste e tal. E eram situações, assim, que eu vivi, que realmente essa situação é muito séria. As pessoas, até as mulheres, não aceitam que mulheres cheguem em cargos de poder. Já teve situações, por exemplo, que eu ia para uma reunião para tratar sobre o estádio de Taguatinga, falar de futebol, estádio, reforma do estádio. E algumas pessoas, por exemplo, não falarem comigo, e sim com o meu assessor que estava do meu lado. Olá, hoje estamos aqui com a doutora Caroline Guimarães, a Carol, né? Assim que ela gosta de ser chamada, doutora Carol, que lidera a chapa OAB que todos queremos. A OAB que eu preciso. A OAB que eu preciso, isso, número 99. Bom, a gente vai bater um papo aqui com ela vai contar um pouco da história dela, da vida dela. E aí eu já começo te perguntando, né? Você tem 2 filhos pequenos. Fala um pouquinho da sua vida como mãe. Eu tenho 2 crianças, a Clara e o Davi. Clarinha tem 10 anos, o Davi tem 3. São os amores da vida da mamãe, né? Que nos motiva todos os dias a caminhar, buscar e trabalhar por um futuro melhor. Os meus filhos me ensinaram o que é um amor verdadeiro. Bom, eu nem apresentei, a Adriana Bernardes está aqui com a gente. A Adriana também tem 2 filhos pequenos. 2 filhos. Ana Clara e o Matheus. E eu tenho uma Mariana que já é grande, já inclusive trabalha no jornalismo. Mas é sempre nossas crianças. Mas são sempre as nossas crianças. E como é que é dividir a vida profissional, a vida de advogada, o seu dia a dia com a maternidade, assim? Ainda mais que os seus filhos são pequenos, ainda precisam muito de você. E a mulher sempre tem essa sobrecarga, né? Que não é uma coisa negativa, é uma coisa que a gente adora, mas que também te deixa com muitas atribuições. Para nós, mulheres advogadas, é sempre muito mais difícil. Porque a gente tem que cumprir prazo, audiência, a gente não tem uma licença maternidade propriamente dita, a gente tem uma suspensão de atos processuais. E no meu caso, que eu advogo junto com meu marido, foi até uma situação interessante que aconteceu agora com o Davi, que já existia a lei, que eu pedi a suspensão de atos processuais e teve juízes que não concedeu porque teria outro advogado no processo, e esse outro advogado é o meu marido, né? Mas como o prazo é tão curto, nessa questão de ir e voltar, aí você já começou a advogar, então passou e foi, segue o processo. É algo que precisa ser até alterado, afinada essa lei, para que a gente possa efetivamente ter uma licença maternidade. Não é fácil. Quantas vezes eu coloquei minha criança aqui na mesa, dormindo aqui, ou pendurada aqui no peito, que eu costumo dizer, e tem que estar peticionando, fazendo audiência. Em 2021, quando eu ganhei o meu filho, logo depois eu tive que fazer audiências e diligências em Minas Gerais, num processo criminal. E realmente foi algo muito difícil, né? Cheguei lá no Fórum Lafayette, por exemplo, não tinha lugar para trocar minha criança, para amamentar. Então, a gente passa, nós mulheres advogadas, para nós é muito difícil. E estar na política mais ainda, né? Então, naturalmente, para eu estar aqui, eu tenho uma rede de apoio, meu marido, minha mãe, meu pai em memória, minha irmã, a família do meu marido também me ajuda muito, minha sogra. E a gente sempre fala que o marido ajuda, né? Porque essa incumbência sempre fica muito para a mãe, né? Que é uma responsabilidade, embora seja dos 2, mas as crianças também são apegadas com a mãe, e a mãe que amamenta, então
É difícil mesmo, mas vai Lá em- vencendo, né? Lá em casa, meu marido me ajuda muito, muito mesmo, né? Sobre essa questão, assim, do dia a dia, ele ajuda de uma forma muito boa. Ainda bem, né? Ainda bem, ele me ajuda E muito. como é que vocês se conheceram? Os dois advogados conheceram do trabalho? Foi. Nós trabalhávamos no projeto de modernização dos arquivos, que é o PROMA, no Tribunal de Justiça do DF, que foi o iniciozinho ali do PJE, que foi a digitalização de todos os processos. A gente fazia análises processuais para ser incluído ali na digitalização, para subir depois para o PJE, para hoje a gente estar nessa fase que a gente está. Nós éramos estudantes de direito na época. Carol, você nasceu aqui em Brasília, né? Isso. Como é que foi a sua vida aqui em Brasília? Em quais cidades você morou? Sempre foi no plano? Foi em administrações regionais? Eu sou taguatinguense. Sou nascida em Taguatinga, no HRT. Morávamos ali em barraco de tábua, em Taguatinga, de aluguel. E depois minha mãe ganhou uma casa do Roriz, na Samambaia. E eu brinco até que, se presidente de ordem, serei a única presidente que comeu terra e lama também. Poeira e terra da Samambaia ali. E bebi água de chafariz. Então, vivi minha infância na Samambaia, mas sempre ligada a Taguatinga, porque estudava em Taguatinga. E depois, com 15 anos, voltei a morar novamente lá em Taguatinga. E durante a minha universidade, né, que eu cursei Direito, eu fiz aqui na Unip e trabalhei aqui em Brasília, no curso da minha graduação toda. E você estava me contando que esse período foi bem puxado, né? Você tinha 2 empregos, mais a faculdade. Eu trabalhava 10 horas por dia e à noite eu ia para a faculdade. Eu pegava aproximadamente, 6 ônibus dia. Era um gravetinho, né? Passei por muitas dificuldades na minha vida, muitas mesmo, durante a faculdade. Mas vi muitas coisas boas acontecerem, muitas pessoas me apoiarem. Minha tia, Nadiane, por exemplo, sempre investiu muito em mim, sempre me ajudou muito. Uma segunda mãe que eu tenho, a minha tia. E pessoas que me ajudaram muito, muito, muito. Meus amigos da faculdade. Eu quero mandar um beijo para os meus amigos da faculdade e pedir o voto para vocês, que me conhecem há muito tempo, sabem da nossa origem, sabem da nossa história, né? Aproveitar aqui a audiência do Correio Brasiliense. E falando um pouquinho da história que você comentou aí, que o Roriz deu uma casa para sua mãe, a gente vê que a relação das pessoas que foram beneficiadas dos programas habitacionais do Roriz tem uma devoção a ele. Como que é a relação da sua mãe? Ela também tem esse sentimento em relação ao Roriz? Com ou certeza. Ela... Ao Roriz, com certeza. Você imagina. É você dar dignidade. Esses dias fui gravar lá na Samambaia com a minha mãe. E eu falando com a minha mãe, eu falei: mãe, se presidente de ordem, essa frase que eu disse, né? Você é a primeira, né, que bebeu água de chafariz, desculpa, e comeu terra, né? E lama da Samambaia. Eu sei o que é, sabe, Ana? Você ter dignidade, você não ter dignidade. Então, um asfalto na porta, um esgoto na porta, isso traz dignidade pra gente. Você morar de aluguel em barraco de tábua em Taguatinga e você morar na sua casa própria em Samambaia, mesmo que seja em condições muito humildes, é dignidade, sabe? Você ser excluído e ser incluído, isso é muito importante, eu sei o que é isso. E minha mãe disse assim pra mim: filha, você sabe, muito séria minha mãe falando, filha, você sabe que eu nunca olhei pra isso? Que a gente pegava água de chafariz com um balde na cabeça, sabe? Eu nunca olhei pra isso porque eu tava morando na capital do país. Pra mim, isso era mais importante. E você tinha irmãos? Eu tenho uma irmã, claro, a Karen, e ela é dentista, a minha irmã mais nova. Ah, que bacana. E seus pais vieram de onde? Meu pai é do Piauí e minha mãe é da Bahia. Chegaram em Brasília quando? Mais ou menos em 1970. As duas famílias sempre estiveram em Taguatinga, né? A nossa família, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Minha avó é sacoleira, vendia roupa de porta em porta.
E a minha avó, por parte de mãe, no interior da Bahia, né? Nossa família teve uma tragédia muito grande em Taguatinga, ainda nesses barracos. Eu tinha 2 anos de idade, naturalmente eu não me lembro, mas minha tia foi assassinada. Minha tia é muito bonita, viu, Ana? Bem branquinha, dos olhos azuis, cabelo bem pretinho. Então, assim, isso foi uma tragédia na nossa família, que logo depois, graças a Deus, ganhamos a casa lá do... Foi feminicídio? Então, me dizem, né, que a morte da minha tia foi por inveja. Uma suposta amiga, né, matou a minha tia quando ela tava passando a minha roupa até, sabe? Nossa. Ela cuidava de mim, essa minha tia. Então, foi algo assim que foi muito pesado, porque a minha família, por parte de pai, eu sou a primeira pessoa a me formar da minha família. Né? Sou a primeira advogada da minha família. Então, vem de uma dificuldade muito grande no Piauí. Muito grande, de passar fome no Piauí. Quando vem para Brasília, depois de alguns anos acontece isso, então foi algo muito ruim que aconteceu. E houve justiça? A pessoa que assassinou sua tia foi condenada? Olha, até hoje eu ainda busquei, depois que eu virei advogada, né? Eu busquei saber do processo e tal. Nunca achei nada, nem no Tribunal de Justiça, nem na delegacia. Nunca foi feito justiça. Nunca. E até muito ruim, porque essa minha tia, ela deixou 3 filhas, né? E uma dessas, das filhas dela, foram de 2 pais diferentes, né? E essa minha prima também teve o pai assassinado. Então, essa minha prima não tem pai e mãe. Então, teve os pais assassinados. Então, assim, eu queria muito que ela conhecesse pelo menos o pai dela, né? Ela nunca fez... Nossa família nunca... Muito humilde, entende? Sem condições nenhuma. Não sabia de nada ali naquela época. Como tratar, como seguir. E, naturalmente, ficou impune. Mas essa minha prima, por exemplo, não conhece o pai. Não teve o registro do pai. E essas histórias na sua família de alguma forma, incentivaram a seguir o direito? Não, na verdade foi encaminhando para isso, sabe? No 2º grau eu queria ser professora de química, que adorava química, era excelente nas matérias de exata. E quando eu fiz o Enem e saí o ProUni, foi uma das coisas que eu mais senti a diferença entre ter condições e não ter condições. Então, eu já era estagiária no Ministério Público, no ensino médio, no 3º ano. E aí saiu o Enem e ProUni. Uma amiga minha, por exemplo, que tinha internet e computador em casa, ela conseguiu fazer na madrugada a inscrição dela. E eu não tinha computador e nem internet. Então, pra mim, foi uma dificuldade muito grande. Aí, no último dia, eu pedi pro meu chefe lá no Ministério Público pra eu ficar naquele dia todo lá pra eu fazer a inscrição. E deu certo, assim, ficava saindo fora do ar e não dava certeza se tinha concluído ou não. E foi uma das coisas que eu fiquei muito chateada. Porque eu tirei uma nota muito alta, maior do que essa minha amiga. Ela ganhou 100% da bolsa do ProUni. E eu ganhei 50% da bolsa do ProUni. Depois chegou a cartinha pra mim, né? Então, foi várias dificuldades que eu passei no curso da minha graduação por eu não ter uma bolsa de 100%, sendo que eu tinha nota para isso, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, eu tinha que passar por determinadas coisas durante a minha graduação. E depois encontrei essa minha amiga no cursinho preparatório para a 2ª fase da UAB. E ela falando das dificuldades que ela tinha passado na graduação, que eu não passei nada daquilo que ela tinha falado. E ela naturalmente não passou nada que eu passei. Então, ali foi uma resposta que eu senti de Deus no meu coração, que cada um passa de acordo com as necessidades que tem que passar. Né? E você foi a primeira administradora regional de Taguatinga, não é isso? Sim, primeira mulher. Primeira mulher, Como é que foi? Como é que você chegou lá? Como é que você foi reconhecida como alguém que pudesse assumir um cargo de gestão numa importante cidade do DF? Então, eu era diretora da UAB Taguatinga já. Então, eu já vinha de uma eleição em 2015, que a gente tinha ganhado essa eleição, já comecei a mexer com política de ordem, e ali já iniciando minha luta pela advocacia dentro do Congresso Nacional. Então, dentro do Congresso Nacional, já vinha despachando com deputados, com senadores, a respeito da melhoria por intermédio de leis para nós, advogados e advogadas. E nessa luta que me enxergaram
como uma mulher que tivesse potencial para administrar, para ser a primeira mulher a administrar Taguatinga. Eu tinha 30 anos de idade, mas já era professora universitária, já era mãe, já era casada, já tinha meu escritório. Então, eu pego até uma frase da própria presidente Estefânia Viveiros, à época, que saiu num jornal, bem na época que eu estava como administradora, e ela deu uma entrevista falando que ela foi presidente da UAB com 30 anos de idade, e eu estava como administradora de Taguatinga com 30 anos de idade, e ela dizia que a maturidade não vem pela idade, vem pelas experiências que a gente teve na vida. E aí eu olhava para trás e falava, realmente. Então eu já vendi brigadeiro, já troquei peça de carro, vendia peça de carro, bateria de carro, limpador. Então, assim, já fui manicure. Então, muitas coisas que eu já tinha passado na vida, né, faz com que a gente tenha uma maturidade, uma sensibilidade social maior pra gente estar ali naquele cargo também. E uma coisa, assim, muito interessante, minha mãe pagava transporte escolar lá de Samambaia pra gente estudar em Taguatinga. E meu pai sempre teve uma educação muito militarizada com a gente. Então, a gente não podia brincar na casa do vizinho, a gente não podia brincar na rua. Então, se eu morasse em Taguatinga, eu não conheceria Taguatinga tão bem se eu não tivesse morado em Samambaia. Porque eu andava de transporte escolar, e o transporte escolar anda Taguatinga toda, anda Samambaia toda. Então, Taguatinga e Samambaia eu conheço com a palma da minha mão. Então, quando fui ser administradora de Taguatinga, conhecia na palma da minha mão. Você enfrentou algum preconceito por ser mulher e estar à frente de uma administração regional de uma cidade tão importante quanto Taguatinga? Você sabe que antes da gente assumir cargos de gestão, cargos de poder, a gente fica pensando assim, será que é isso tudo mesmo? Será que não é um mimimi? Sabe? Eu ficava pensando, até eu assumir. Com 30 anos de idade, tinha homens na cidade que chegavam e falavam assim, colocaram uma menina pra administrar Taguatinga. Faltava cuspir na minha cara, sabe? Com o dedo em riste e tal. E eram situações, assim, que eu vivi, que realmente essa situação é muito séria. As pessoas, até as mulheres, não aceitam que mulheres cheguem em cargos de poder. Já teve situações, por exemplo, que eu ia para uma reunião para tratar sobre o estádio de Taguatinga, falar de futebol, estádio, reforma do estádio. E algumas pessoas, por exemplo, não falarem comigo, e sim com o meu assessor que estava do meu lado. Sabe? Então, assim, não reconhecer em mim a figura que aí você tem que se posicionar, você tem que se impor, sabe? Você falava como? Como você agia? Quando alguém falava, se dirigindo ao seu assessor, você, com certeza Nessa se sentia... reunião especificamente que eu trato, foi uma reunião com a vigilância sanitária, e que o servidor da vigilância sanitária não se dirigia a mim, se dirigia ao meu servidor, e eu falei para ele, eu sou a administradora de Taguatinga, e sou eu que estou tratando pessoalmente desse serviço, então o senhor se dirige diretamente a mim. Sabe? Fui muito firme em relação a isso. Teve situações, por exemplo, que um líder comunitário lá de Taguatinga, ele armou 3 vezes uma casinha pra mim. E 3 vezes o mesmo modus operandi. Da primeira vez, foi até assim cruel o que ele fez, porque era num feriado. Eu tava com a minha filha, a Clarinha era pequenininha, e só tava eu e a Clara, era um feriado. E aí foi feita uma reportagem e tal, e ele colocou o dedo em riste no meu rosto. Sabe? Falando que eu não dava conta de administrar Taguatinga, olha como que tava aquela praça, aquele parquinho, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você acha que eu tenho medo de você? Eu sou advogada criminalista, você abaixa seu dedo aí. Eu falei assim pra ele. Eu enfrento o júri, né? Rapaz. Aí, na segunda vez, ele colocou ele gravou e ele colocou um cara pra me xingar. E eu fiquei observando aquilo. Aí na segunda vez de novo. Aí na segunda vez, eu já fui pra cima dele. Na terceira vez, desculpa. Na terceira vez, eu já falei pra ele, você tá fazendo isso aqui porque eu sou mulher. Porque tem vários homens aqui e você não tem essa postura. Aí ele não divulgou o vídeo. Mas o primeiro vídeo e o segundo ele divulgou. Aí o terceiro, que eu fui pra cima dele, literalmente. E tinha até falado pro repórter, o fulano de tal que tá pedindo a reportagem é assim. Eu falei, ixi, vem fazer a reportagem aqui na administração. Porque com certeza ele tá armando alguma aí. Não deu outra.
sabe? Então, assim, a gente pensa que não, mas quando a gente tá no cargo, a gente sente na pele. Então, quando eu vi, por exemplo, Thaís Riedel falando numa reportagem do Correio Brasiliense, da sua autoria, né, falando que ela estava desistindo de ser presidente por ter sofrido com o machismo, porque foi isso que ela justificou, eu falei, eu acho que eu já tô com um couro um pouquinho grosso. Você não vai desistir por isso, né? Por isso, não. E nem por nada, né? Vai Não. até o fim. Muita gente achou que talvez você não conseguisse chegar lá, mas você foi firme, né? E continua aí, tá? Chegando o dia da eleição. Você sabe que quando Deus manda a gente ir, a gente vai, né? A gente não pode olhar. Tudo na minha vida sempre foi assim. Se eu for olhar para as dificuldades, a gente não vai. Aliás, eu acho que isso em tudo na nossa vida. Se a gente for olhar para um lado e para o outro, a gente não segue. A gente não segue. Se a gente não olhar para algo maior, para algo mais importante, a gente crer que é possível, sabe, que é algo que é muito basilar na minha vida, é a questão da fé. É isso que te dá coragem? Muita. Além da fé, o sofrimento, né? Que a gente passa diariamente e que quem está na gestão e quem já passou na gestão finge que tá fazendo. A conta gotas, eles fazem, mas só atinge 1% da advocacia, ou seja, vai dando a conta gotas. A conta gotas. Como se a gente estivesse mendigando os direitos para a OAB, sabe? Então, é de um sofrimento muito grande, é de uma revolta muito grande, sabe? É de a gente viver pela advocacia, da advocacia, e a gente não se sentir representado. Então, eu me julgo muito quando eu falo, você até colocou da luta sobre Davi e Golias, porque Davi, para se levantar, para ele matar o gigante, primeiro ele sentiu uma indignação. Quem é esse incircunciso para falar assim do povo de Deus e tal? Então, ou seja, tem que ter uma revolta, uma indignação para você se levantar. Porque não é fácil, naturalmente, a gente fazer uma campanha contra milionários. É a farra dos milhões. Que eu pergunto para a advocacia, esses milhões que estão sendo gastos é para beneficiar a quem? A advocacia está sentindo esse benefício na ponta? Costumo dizer assim, o circo a gente tá vendo onde tá. Agora eu quero saber onde tá o pão. E o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Qual que é o seu hobby, assim? O que te diverte? Então, eu gosto muito de estar com a minha família, com os meus filhos. Tava falando que eu gosto muito de passear pelo Parque do Cortado, que é um parque que eu inaugurei na nossa gestão como administradora de Taguatinga. Foi uma compensação que foi feita pelo Habits do JK Shopping, por intermédio do Paulo Otávio, e que a gente conseguiu inaugurar aquele parque ali em Taguatinga. Foi muito importante pra gente, e eu gosto sempre de estar lá. É um lugar que me traz paz, reflexão, sabe, que eu tô perto da natureza e posso levar os meus filhos, a minha mãe pra estar caminhando comigo. Eu gosto muito. A atividade com a família é sempre prazerosa, né? Dá paz. E trazer meus filhos aqui pro parquinho, aqui no foguetinho também, eles gostam. É Como é que verdade. seus filhos estão lidando com a sua candidatura, essa correria toda que você tá? Olha, naturalmente para nós mulheres é muito mais caro estar na política do que para os homens. E nós mulheres com filho, casada, com escritório, com família, é muito mais difícil. Eu me lembro quando eu era administradora de Taguatinga, uma mãezinha me ligou e falou o seguinte: olha, eu tô achando a Clara muito triste no final da aula, e eu fui perguntar pra ela o que ela tinha, e ela disse que só tava com saudade da mãe dela. E dali a gente fez um projeto, na época que eu estava na administração, que foi a Revitaliza Express. A gente revitalizava praças públicas em 24 horas para minha filha participar
da revitalização da praça, porque ela escolheu, porque eu falei, filha, você quer construir você quer construir um hospital, uma escola ou reformar uma praça? Aí ela escolheu reformar uma praça, foi daí que veio esse projeto da necessidade de eu estar mais próximo da minha filha, e ela não esquece das praças que a gente revitalizou. E naturalmente, nesse período da campanha, existe realmente uma falta, né, dos meus filhos diariamente, porque a gente tem que ficar o dia inteiro longe, né? Minha mãe está me ajudando, mas sempre que posso eu tô com os meus filhos o tempo todo. Então, de ontem para hoje eu já agarrei minhas crianças bem forte. Você estava dizendo que ela, a mais velha, principalmente, torce, né? Tá torcendo aí nessa campanha. Ela brincou bem assim, mamãe, a gente tem que ganhar, né? Porque não é possível ter ficado até meia-noite no comitê pra nada, né? E você frequenta a igreja? Qual que é a sua religião? Sim, eu sou evangélica. Frequento a igreja, gosto. E desde o ano passado eu comecei a exercer meu ministério, que é a pregação da palavra de Deus. Ah, seu dom, né? A oratória, né? isso. E você gosta do júri? Como é que é a sua participação? Você acha que você precisa ser mais contundente por ser mulher? Como é que é o trabalho lá no júri como advogada de defesa e às vezes, como você falou, também de defesa das vítimas, né? Nós, como advogadas criminalistas, nós sofremos muito mais do que os homens criminalistas, mas eles sofrem também. A área é difícil. É um terreno complexo. Não é simples de se lidar, porque a gente está mexendo com vários agentes, né? Você mexe de um lado as vítimas, de um lado a pessoa que supostamente cometeu o crime, os agentes públicos envolvidos, delegado, juiz, promotor. No sistema penitenciário, você também trabalha com a família do preso, com a família da vítima. Então, é um complexo muito grande que você tem que estar envolvido. Naturalmente, para a gente é muito complicado, principalmente quanto às questões das prerrogativas. Eu costumo dizer o seguinte, existe alguma coisa errada que não tá certa. É até redundante, é claro. Mas na minha primeira audiência, eu tinha 22 anos de idade, uma audiência criminal, tráfico de drogas, associação criminosa. Como diz, era uma menina, né? Com 22 anos de idade, mas já uma advogada, já uma profissional, já tinha experiência, né? Da minha faculdade, que eu vinha com várias experiências no meu trabalho. E eu me deparar com um juiz que mandou eu calar a boca em audiência, aquilo pra mim foi terrível. Na minha primeira audiência, eu ralar tanto, trabalhar tanto para ser humilhada daquele jeito numa audiência. E o ano passado, eu fiz um tribunal do júri e que uma juíza mandou eu calar a boca e me ameaçou de me expulsar do júri. Então, depois de quase 15 anos advogando, ainda existem essas violações. Então, tem alguma coisa errada. Não tá certo isso que tá acontecendo, não tem lógica. A OAB divulgou, nesse primeiro trimestre, quase 3.000 advogados foram violados, que eles colocaram que eles atenderam advogados na área de prerrogativa, quase 3.000 advogados. Pelo Conselho Federal da OAB, tem uma pesquisa que diz que 50% dos advogados que são atendidos, outros 50% procuraram e não foram atendidos. Se tem quase 3.000 advogados atendidos, então nós tivemos quase 3.000 que procuraram e sequer foram atendidos. Fora a cifra negra que existe dos que não sequer procuraram, que foram feridos e não procuraram a OAB. Então, é algo muito sério, é uma das nossas principais bandeiras, que é algo que eu sempre questionei, por que eu sofri tanto, parece que tem um botãozinho aqui na minha cara, aqui, uma estrela, fala, não, dessa aí você fere a prerrogativa. Então, eu já tive muitas prerrogativas violadas, que eu sei sentir a dor da advocacia para hoje lutar por ela. É incrível, né, como ainda por ser jovem e mulher, e você sofre mais, né? E as pessoas mandarem calar a boca. Isso não se faz com um advogado, muitas vezes com um homem, com um advogado que é conhecido, de uma grande
de uma grande banca, é bem mais difícil acontecer. Imagina, Ana, eu estava atuando num processo de tráfico de drogas, associação criminosa, mais de 10 réus, mais de 10 advogados na mesa. Eu era a advogada mais jovem, eu estava grávida, com a barriga desse tamanho. A juíza fez coisas complicadas. Uma juíza fez coisas complicadas comigo na audiência, assim, que como o meu cliente foi preso com a droga, ele já estava condenado mesmo, né? Então daí eu também me impus. Mas para que eu me posicionasse naquela audiência, eu já tinha sofrido várias coisas. Então a gente vai engrossando o couro. E desses casos que você atuou, Carol, tem algum que tenha te marcado em especial? É muito mais difícil nós advogarmos para as pessoas inocentes, sabe? Que verdadeiramente são inocentes, porque o processo criminal hoje, eu costumo dizer que um réu denunciado é um réu condenado, que nós, como advogados, a gente tem que virar de cabeça para baixo da cambalhota para mostrar a inocência do nosso cliente. Então, esses processos, então são quase 15 anos de advocacia criminal, mas esses processos que a gente tem que demonstrar a inocência, que a gente tem que demonstrar que a pessoa realmente não fez. Eu costumo dizer que a gente tem que mostrar que focinho de porco não é tomada, é muito mais complicado. É muito mais difícil, requer uma responsabilidade muito maior sobre os nossos ombros do que aquela pessoa que fez, e a gente vai tentar ali uma diminuição de pena, a gente vai tentar ali uma análise diferente sobre uma questão jurídica, né? Naturalmente esses casos são mais emblemáticos, mais complexos. E eu atuei como assistente de acusação nesse júri o ano passado, que foi muito difícil, muito complicado, porque foi um policial civil que atirou numa família, a criança quase veio a óbito, não veio por um milagre, efetivamente um milagre. Era para ele ter morrido na hora, foi um tiro que transpassou o coração e ele só não morreu e o médico explicou porque tanto no orifício de entrada e saída da bala, criaram coágulos de sangue para não ter, né, jorrado sangue na hora, ele ter morrido na hora. Então foi um milagre realmente. E a gente conseguiu essa condenação ano passado no Tribunal do Júri, que foi muito importante para a família, para a sociedade e também para a nossa carreira profissional. Teve algum caso que você tinha a convicção de que o cliente era inocente e não conseguiu absolver, não conseguiu convencer o juiz e os jurados de que essa pessoa era inocente? Naturalmente existem circunstâncias como essas, né? Mas aqui a minha cabeça agora não me lembro de nenhum caso que nesse sentido, sabe? A maioria que era inocente, depois de muito trabalho, muita luta, a gente conseguiu, mesmo em grau de Tribunal de Justiça, a gente conseguiu demonstrar o contrário. E você já teve vontade, já pensou, cogitou fazer um concurso para ser promotora ou juíza, trabalhar no outro lado do balcão, como você diz? Ana, você sabe que são duas coisas que assolam a advocacia, que é a falta de dinheiro no bolso e a falta de respeito, que é o desrespeito às nossas prerrogativas diariamente. Então foram situações que já aconteceram na minha vida profissional e que eu quis literalmente desistir de advogar, sabe? Que foi nessa primeira audiência que esse juiz mandou eu calar a boca. Eu falei, gente, na minha primeira audiência, não, eu vou parar de advogar. E numa segunda audiência que uma juíza chamou os policiais para mim, disse que ia me desconstituir da audiência. Foi uma situação assim que eu fiquei, meu Deus do céu. Mas dessas duas vezes aconteceram circunstâncias que me fizeram ter um fôlego e caminhar. Na primeira, que foi essa que o juiz bateu na mesa, mandou calar a boca, eu tinha 22 anos de idade, eu ali decidi parar de advogar. E fui numa audiência, e fui numa causa pro bono em Planaltina do DF, que meu marido me pediu, na época era meu namorado, me pediu muito pra eu atuar, porque era um amigo dele, pro bono e tal. Eu falei, eu não quero mais advogar, eu vou estudar pra concurso, que eu já vim estudando pra concurso na minha graduação. E aí, quando eu cheguei lá, é uma peça muito simples. Para quem mexe na advocacia criminal, é muito simples, que é uma peça de liberdade provisória. Então, fui lá cumprir meu dever de casa, falei pro juiz que eu esperaria no corredor, se ele pudesse me atender, mas eu não poderia sair dali sem dar uma resposta para a família, mesmo sendo pro bono, você tem que fazer o dever de casa, né? E o juiz saiu no corredor,
com aquela toga preta e tal. Quem é a advogada do fulano de tal? Eu falei, ih, lá vem. Lá vem. Um juiz saindo no corredor. E, olha, eu vim aqui lhe parabenizar pessoalmente. Fazia tempo que eu não pegava uma liberdade provisória tão bem feita. E aí eu já achei estranho, né? Porque uma peça de liberdade provisória é muito simples. Olha, você nasceu para advogar. Então são coisas assim que me marcaram, que eram improváveis. Parece uma mensagem, né, do destino, assim, de Deus ou do destino, não sei, pra você seguir, né? Sim, e ali eu comentei com ele sobre aquela situação, na época eu lembrava o nome do juiz e tal, e ele falou assim, não, esse juiz aí, não liga pra ele não e tal. E aí depois eu encontrei esse juiz que me incentivou na advocacia em Sobradinho, e eu falei pra ele, ó, graças ao senhor eu tô aqui hoje, hein? Naturalmente ele não lembrava. E nessa segunda ocasião, eu já era professora universitária, mas ainda jovem advogada, que eu comecei a dar aula, eu tinha 2 anos de advocacia. Ainda jovem advogada, já virei professora universitária. Você dá aula de quê? Direito penal? Penal e processo penal. E já atuei no núcleo de prática jurídica também, que eu comecei pelo núcleo de prática jurídica. E depois dessa audiência que eu tinha decidido a não advogar mais, já dava aula particular para a segunda fase da OAB em tributário, que eu comecei em tributário, dar aula particular, porque foi a minha matéria da prova da OAB tributário. E eu dava aula para um aluno que já era tabelião e não conseguia passar na prova da OAB. Era por falta de conhecimento? Naturalmente não. Tabelião, imagina, Dr. Jaime Lobo. E treinei ele. E no outro dia seguinte a essa audiência, que eu falei assim, gente, eu vou parar de advogar, não tem lógica. A juíza chamou os policiais de seguranças do fórum pra mim. Sendo que quem desequilibrou foi minha cliente. Realmente minha cliente desequilibrou. E eu falava, calma, calma. E aí a juíza revoltou comigo. A cliente tinha... ela não estava bem mesmo, psicologicamente e tal. Era uma situação muito complicada que envolvia o caso. E quando eu pedi pela ordem e ela chamou seguranças para mim, foi um negócio assim... E eu tive que me segurar ali por causa da minha cliente. Eu não poderia subordinar minha cliente a uma nova audiência. Realmente ela bebe remédio controlado. A juíza ameaçou de cancelar a audiência e remarcar outra. Você imagina eu subordinar minha cliente a uma nova audiência? Ia ser o caos. Então eu tive que ser muito balanceada ali naquele momento, mas absorvi muito aquilo, sabe? Aquilo foi muito ruim. E no outro dia de manhã eu dei aula assim, engolindo o choro. Sabe? Uhum. Não quero mais advogar. Não é possível. E quando foi à tarde, saiu o resultado do Dr. Jaime Lobo. Tinha mais de 5 anos que ele tentava passar na prova da OAB e não conseguia. E eu liguei pra ele e falei, Dr. Jaime, parabéns, o senhor é advogado, o senhor passou na prova da OAB. Ele não gritou, não, ele berrava. E eu fiquei assim, sabe? Aquela reação dele, pra mim, foi muito forte. Eu falei, eu querendo parar de advogar por causa desses abusos que a gente passa nas nossas prerrogativas, que não fere só a advocacia, não fere só a nossa instituição como OAB, fere a nossa honra também como pessoa, sabe? A nossa vida, a nossa história. E ele quer ser advogado. Ele estava tentando há 5 anos, e eu fui o canal de bênção, né, como instrumento para ele ser o advogado. Que há 5 anos ele tentava passar na prova da OAB e não conseguia. Antes mesmo de entrar aqui no podcast, acabei de receber uma notícia que a minha aluna que estava tentando há 10 anos passar na prova da OAB, e quando foi minha aluna passou. Então, são sinais, como você diz, né, que é para você continuar e seguir. E hoje eu sigo colocando o nosso nome, a presidência da OABDF, à disposição da nossa classe, é nessa missão, nesse propósito, de lutar esse sofrimento que a gente passa, essa dor que a gente já sentiu na pele. A gente sabe que eu venho de baixo, eu sou advogada que sabe sentir a dor da advocacia, e a gente precisa ampliar a visão da presidência da ordem, sabe?
A gente não tem nada contra os ricos de nome, sobrenome do Lago Sul. Não, a gente não tem nada contra eles, em absoluto. Mas a gente precisa trazer a nossa visão para a presidência da ordem, a nossa experiência, a nossa perspectiva, sabe? Disso, do dia a dia, da militância, de saber do que é excluído e ser incluído. Só quem sabe, é igual você lutar pelo câncer. Quem luta verdadeiramente pelo câncer é quem já passou pelo câncer. Tem pessoas que nunca passou que lutam também, mas é uma luta naturalmente diferente. É diferente. Uma luta com conhecimento de causa, né? De causa. E a falta de dinheiro no bolso também, não é brincadeira. Agora, você, como já foi administradora, já foi subsecretária de saúde também, né? Você se vê fora da advocacia, na política, como deputada ou como alguém que atua no executivo, governadora, sei lá? Deputada, não. Eu tive oportunidade de ser candidata a deputada na última eleição, até com investimento do fundo eleitoral para as mulheres. Tinha acabado de ser administradora de Taguatinga e eu abri mão disso claramente e disse minha eleição em 2024. Eu não quero ser candidata hoje, em 2022, a deputada. Exatamente para não confundirem as coisas, pensando que eu quero fazer a OAB de trampolim. Ou o contrário, fazer de trampolim para a política, né? Ou usar a política de trampolim para a OAB, vice-versa. Então eu preferi não fazer, tá certo? Então hoje a gente vem numa eleição que é muito difícil, porque é sem dinheiro, numa eleição até as reuniões que a gente faz, o pão de queijo, o suco cotizado, sabe? Então, assim, é uma eleição mesmo com missão, com propósito, com pessoas voluntárias que trabalham na nossa campanha, na nossa chapa. Então, agora, cargos executivos, Ana, realmente eles têm uma familiaridade muito grande com o meu perfil. Então, com certeza, quando fui administradora de Taguatinga, que é um cargo executivo, eu adorei. Eu adoro estar no meio do povo, adoro ir almoçar na feira. Eu adoro trazer dignidade para a pessoa. Você imagina, eu indo lá na Chaparral, lá na QNL, em Taguatinga, tinha um lixão. Há muitos anos, há mais de 30 anos, aquele lixão na porta da casa das pessoas. A gente tirou o lixão e transformou numa área que meia-noite tinha crianças brincando, a comunidade brincando. E uma senhora lá na frente falou o seguinte: olha, você trouxe dignidade para mim. Hoje eu posso chamar as pessoas para almoçar na minha casa porque elas não vão almoçar na frente de um lixão. Isso é dignidade, isso eu me identifico. Eu me identifico, assim, de cuidar das pessoas, de estar no meio do povo. E eu não tenho problema nenhum com as pessoas que reclamam. E, na verdade, eu agradeço. Quando fui administradora de Taguatinga, muitas pessoas falavam: tá faltando isso aqui, olha isso aqui, administradora não sei o quê, não sei o quê. Eu ia lá e fazia, eu adorava. Porque é uma consultoria gratuita que a pessoa tá dando, o que você não tá vendo. Pesquisa na porta da administração, né? É isso. Bom, infelizmente nosso tempo acabou aqui do podcast, mas eu espero que você tenha muito sucesso na sua campanha, também na sua vida profissional e pessoal, né, Adriana? Com certeza. E que volte, né? E que volte pra gente bater mais papo. Passou tão rápido porque foi bom, né? Porque foi gostoso o papo. Obrigada, Carol. A gente falou de muitas coisas importantes, muitas coisas boas. Obrigada, Adriana. Obrigada, Jana. Obrigada, Carol. E candidato que quer ganhar a eleição pede voto. 99 na cabeça e no coração. Vamos tirar essas panelinhas da presidência da OAB e colocar quem realmente sente a advocacia na pele. É isso aí. Obrigada.